Revista da Cidade recebe o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Bom dia, seja bem-vindo, como sempre. Tudo bem? Tudo bem? Passou bem o carnaval? Ótimo. Estamos passando, né? Ainda, né? A gente trabalhando. Mas tem que se divertir mesmo, né? Alguns preferem o divertimento, outros preferem a tranquilidade, né? Ou a folia 24 horas ou a tranquilidade. Mas eu prefiro ficar no meio termo. Eu acho que isso é justo, sim, é digno. É saudável. É digno, como um amigo meu disse. É saudável, é saudável. O assunto de hoje com o doutor Eduardo Leite é sobre o programa para dar proteção às vítimas e testemunhas de crimes. Existe desde 1996 e foi incluída no Programa Nacional de Direitos. É isso mesmo, Direitos Humanos. Pode rodar, BT. Pessoas expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com uma investigação ou processo criminal podem contar com o Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas. O sistema surgiu em 1996 e faz parte do Programa Nacional de Direitos Humanos. Com capacidade média de atendimento de 30 beneficiários, entre testemunhas, vítimas e seus familiares ou dependentes, o programa existe atualmente em 10 estados brasileiros. A Rede Solidária de Proteção é formada por associações civis, entidades e demais organizações não governamentais que se dispõem voluntariamente a receber os admitidos no programa, dando a eles moradia e oportunidades de inclusão social em local diverso de sua residência habitual. Uma nova chance de vida para quem colabora para acabar com a impunidade. E o doutor Eduardo Leite esclarece melhor como esse programa de proteção à testemunha funciona realmente nos detalhes. Marisa, esse programa, que na verdade é o Sistema Nacional de Proteção às Vítimas e sobretudo às testemunhas que acabam testemunhando do crime, que acabam sendo vítimas de qualquer crime, elas podem ser incluídas nesse programa, tá? Que é um programa de proteção. Ela foi instituída em 1996, 2 anos mais tarde, isso já em 98, o primeiro estado a implantar o sistema foi o estado de Pernambuco. A partir daí, nós tivemos mais a inclusão de 9 estados, isso já em 99, né? E são vários, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, ou seja, vários estados acabaram aderindo a esse programa. E esse programa, ele na verdade, ele é conduzido pelo governo federal. Conduzido pelo governo federal e, consequentemente, em parceria com os governos do estado. Então, o estado ele tem que aderir ao programa para poder fazer parte dessa. E, na verdade, é uma rede, né? É uma rede que envolve entidades da sociedade civil, e ONGs, inclusive, né? Organizações não governamentais que possam auxiliar, que possam amparar essas vítimas e essas testemunhas. Entretanto, esse programa de proteção, ele tem vários critérios, exige-se algumas questões, porque não é qualquer pessoa que pode fazer parte desse programa de proteção, e sim as pessoas que elas são devidamente selecionadas, né? E essa seleção ela é feita através de uma análise. Depois dessa análise, ele tem que passar por um conselho deliberativo. Então, na verdade, o que nós chamamos de decisão colegiada, não é uma única pessoa que determina se essa pessoa não vai entrar no programa. É um programa ainda bastante tímido, por quê? Porque na verdade ele consegue atender não mais do que 30 pessoas. Ele é bastante condensado, por quê? Porque na verdade é diferente dos outros programas de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né? Que ele é bem mais amplo. Ele envolve todos os estados, aqui não, só aqueles que efetivamente aderirem ao programa de proteção. Entretanto, o objetivo desse programa, uma vez a pessoa incluída, ela vai na verdade, cumprir algumas exigências, né? Isso já está estabelecido, inclusive, na lei. Tem algumas delas para a gente saber? Tenho sim. Eu tenho aqui o que inclui, quais são os requisitos necessários. Situação de risco, ou seja, a pessoa tem que estar efetivamente em situação de risco para poder fazer parte desse programa de proteção. Como eu disse, a ameaça ela não precisa ser efetivamente concluída, mas, sobretudo, esse conselho deliberativo que vai decidir ou não, de forma colegiada, se vai fazer parte, ela que vai dimensionar
qual é o grau de risco dessa vítima ou dessa testemunha, né? Esse é o primeiro ponto. Depois a relação de causalidade. O que é essa relação? Na verdade, a pessoa ela tem que estar diretamente ligada àquele crime praticado, ou na condição de vítima ou na condição de testemunha. Você não pode admitir no programa, por exemplo, a pessoa que não tem absolutamente nada a ver com aquele determinado crime que foi denunciado. É só para quem está relativamente envolvido ou completamente envolvido? Completamente envolvida. Geralmente são testemunhas oculares que nós chamamos, testemunhas presenciais. E a vítima, sobretudo, ela faz parte daquela situação de risco que se estabeleceu. Então, nós temos também uma questão de personalidade e conduta compatível. O que acontece? As pessoas que são incluídas nesse programa, obviamente, elas têm que cumprir algumas exigências, alguns requisitos que nós chamamos, alguns pressupostos, para que ela possa fazer efetivamente parte desse programa. Depois você tem uma questão de a inexistência de limitações da liberdade, né? Ou seja, você não pode incluir uma pessoa no programa de proteção quem efetivamente tem a sua liberdade restrita, a sua liberdade privada, como por exemplo um preso, né? Um preso ele não pode fazer parte do sistema de proteção. Por quê? Porque na verdade ele já está tutelado pelo Estado. O que pode ocorrer é colocar num presídio de segurança máxima ou retirá-lo do convívio do sistema carcerário e colocar num outro sistema aonde nós temos outros detentos que também faz parte do seguro, que nós chamamos de proteção interna, mas esse preso, por exemplo, ele já está tutelado pelo Estado, é diferente do programa de proteção, né? Então a pessoa não pode ter a liberdade restrita, ela tem que estar aquele direito de ir e vir, entretanto, obviamente, ela vai cumprir alguns requisitos, algumas exigências. E a questão da anuência protegida. O que é essa anuência protegida? A pessoa, ela tem que concordar com aquela proteção. E por essa razão ela vai ter que cumprir aquelas exigências. Então, por exemplo, se a pessoa for mudar de um estado para o outro, ela vai, na verdade, receber alguns privilégios. Privilégios esses que faz parte do programa de proteção, né? É bom mencionar. Então, por exemplo, trabalho, um novo trabalho, às vezes até uma nova identidade, se eventualmente se for necessário, né? Isso é em casos extremos, tá? Nova identidade, ou seja, mudar completamente, só se realmente, efetivamente for alguma coisa de extrema, né? Crimes políticos, por exemplo, né? Às vezes a pessoa, ela foi vítima ou foi testemunha de um crime praticado por um grupo que tem uma força política, então obviamente aí você tem que ter outros cuidados, mas na verdade são esses 5 requisitos necessários para poder fazer parte do programa de proteção, né? E agora, como é que esse programa ele funciona? Ele funciona utilizando essas ONGs, né? Esses organismos que efetivamente vão dar e vão proporcionar essa segurança, fazer com que a pessoa seja inserida naquela sociedade que é uma sociedade diferenciada, né? Porque ele sai da residência, ele sai do estado, ele sai da cidade dele e vai viver numa outra cidade, né? Isso durante um determinado tempo, enquanto esse risco permanecer, né? Então ela vai fazer parte da proteção. A partir do momento que esse risco não existir mais, obviamente ela é excluída do programa de proteção. Então, em poucas palavras, esse programa de proteção ele funciona exatamente dessa forma. Você estava falando do tempo, não importa a quantidade de tempo, se a pessoa houver necessidade desses privilégios, dessa proteção? Na verdade não são privilégios, são benefícios proporcionados em função de um risco. Mas não está errada não, porque na verdade não deixa de ser privilégios, né? Privilégio de proteção, obviamente, né? Agora, são benefícios que o Estado proporciona a ela, ou seja, aquela sociedade civil proporciona, aquela entidade. Agora, tudo isso é monitorado pelo governo federal, né? Pelo próprio Sistema Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas, e também com relação a estar envolvida aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Estado, a Secretaria de Direitos Humanos, que também que está atrelado ao Ministério de Direitos Humanos, ou seja, que acompanha todo esse trabalho. Então, agora, o Estado ele tem que dar todo o suporte, né? Inclusive no custeio, né, desse programa, dessas pessoas que estarão protegidas durante um determinado tempo. Isso não é ad eterno, tá? Isso tem um período. Muitas vezes é durante as investigações, às vezes durante o julgamento, né? E raríssimas exceções posteriormente ao julgamento. Aí você falou que se limita a 30 pessoas no máximo. Isso é por conta de tantos benefícios, assim, de um cuidado maior, ou por conta desse tempo mesmo que acaba lidando com esse tipo de coisa, né? A pessoa precisa ficar mais tempo ali recebendo a proteção. O que ocorre é o seguinte, as 30 é aquilo que é a capacidade que o Estado tem de atender com qualidade, né? Com seriedade, com atenção àquelas pessoas, né? Agora, obviamente, se houver necessidade de ampliar, aí precisa, obviamente, a concordância do Sistema Nacional de Proteção. A princípio, você acha que 30 é pouco? Olha, eu diria o seguinte, é difícil de você dimensionar se é pouco ou não, porque na verdade nós temos o Brasil, ou seja, o território brasileiro, ele é bastante extenso, ou seja, você não tem dificuldade de repente tirar uma pessoa de São Paulo, ou seja, removê-la para um estado do norte, do nordeste, ou centro-oeste ou sul do país, né? Até em função disso, se o estado fosse menor. Agora, o que acontece é o seguinte, essa capacidade é a capacidade de monitoramento, porque na verdade tem que fazer um monitoramento de tudo isso. Você não pode simplesmente pegar essa pessoa, colocar na mão dessa ONG e falar assim, olha, a partir de hoje ela é de sua inteira responsabilidade. Não pode, né? Você tem, por exemplo, pessoas que estão investidas no cargo público que hoje se utilizam do sistema de segurança do Estado, né? Nós temos juízes que estão sob proteção do Estado, ou seja, tem 24 horas de policiamento ali dando proteção em função da função exercida por ele, mas não deixa de ser um programa de proteção. Sim. Numa outra modalidade, mas não deixa de ser um programa de proteção, porque a proteção, ele não pode pegar o juiz e colocá-lo em outro estado, ele tem que continuar exercendo a sua função. Então a proteção ali é diferente. Agora, com relação a essa proteção que nós estamos nos referindo, é remover mesmo, não só a vítima ou a testemunha, mas todas as pessoas que estão envolvidas. Muitas vezes você tem que remover a família inteira, né? Porque a família inteira corre risco de morte, né? Em função do crime que presenciou. Nós temos, inclusive, um caso de um rapaz de São Paulo que está sob proteção, que testemunhou um crime praticado pela PM, né? Aqui na zona, se não me falha, mas na zona oeste da cidade, né? Um rapaz que, na verdade, tinha cumprido pena, estava lá, já estava em liberdade, andando com alvará de soltura. Entretanto, ele foi numa boca de crack para comprar algumas pedras de crack. E na volta ele foi interceptado, ou seja, foi barrado pelos policiais. Os policiais levaram ele para o comando e aí começou ali uma situação extra função pública, né? Porque esses policiais fizeram com que esse rapaz levasse até essa boca. Chegou lá, eles de uma certa forma tiveram uma troca de tiros, enfim, e foram duas testemunhas, dois rapazes que estavam com moto. Esses dois rapazes, os policiais acharam por bem também abordá-los com a intenção de que esses dois rapazes pudessem estar envolvidos com essa boca. E na verdade esses dois rapazes não tinham absolutamente nada a ver. Enquanto isso, esse rapaz estava dentro da viatura, né? A paisano, inclusive, uma viatura descaracterizada, né? Os policiais militares estavam descaracterizados e nisso esse rapaz presenciou a morte de dois inocentes.
né, 2 jovens, e a polícia, para justificar aquela abordagem, o que ele fez? Na verdade, encenou uma situação até para induzir a erro o comandante, né? Ou seja, pediu reforço, não sei o quê, fez disparos para o alto, mas a abordagem já tinha ocorrido, os rapazes já estavam baleados, né? E esse rapaz acabou testemunhando essa situação. E esses policiais foram, obviamente, estão sendo julgados, e esse rapaz foi conduzido para o sistema de proteção. Por quê? Porque na verdade ele corria risco em função de um grupo da Polícia Militar, né? Nós temos um outro caso também que se incluiu no programa de proteção, que é o primo do goleiro Bruno, né? Em função, Minas Gerais, na verdade ele foi incluído no programa de proteção. Nós não sabemos até quando isso vai durar, porque o julgamento ainda está em curso, né? Ainda tem mais algumas pessoas para serem julgadas. Entretanto, esse rapaz também, por quê? Porque ele delatou, né, a questão do sumiço da namorada e da mãe da filha do goleiro Bruno. Então esse rapaz também, o primo também, está incluído nesse programa de proteção. Mesmo porque teve um dos primos que também testemunhou e que foi vítima de homicídio alguns dias depois. Alegam que esse crime de homicídio não tem nada a ver com o crime praticado, né, o suposto crime praticado a mando do goleiro Bruno. Entretanto, esse rapaz também se encontra no programa de proteção à testemunha do estado de Minas Gerais, né? Então são 2 casos que eu estou pontuando que efetivamente o programa de proteção ele está surtindo algum efeito. Agora, eu acho, na minha opinião, é que ele tem que ser ampliado. Por que ampliado? Porque tem muita gente sendo submetida à coação, né, sendo ameaçada constantemente, né, pessoas que são testemunhas de crimes e que têm conhecimento e só não revelam com profundidade e que tenham uma certa presteza para o Poder Judiciário por uma única razão, com medo, com temor. Você sabe que hoje você tem, por exemplo, eu canso de falar, nós temos 1.636, eu até falo isso, menciono as 1.636 favelas que existem em São Paulo, para lembrar o poder público, que nós temos 1,5 milhão de famílias vivendo nessas 1.636 favelas. É importante que o poder público saiba e não esqueça dessas favelas. E são as maiores vítimas que são vítimas do sistema, ou seja, o sistema estabelecido dentro da favela, dentro daquela comunidade, né, carente, e ali prevalece a lei do silêncio, né? Ou seja, as pessoas elas têm receio de delatar alguém e ter uma sanção. E, obviamente, esse sistema de proteção, ou seja, o programa de proteção, não teria a menor possibilidade, né, de atender todas essas pessoas envolvidas, vítimas ou testemunhas de crimes praticados dentro de favelas, porque você sabe que os pontos de tráfico muitas vezes ocorrem dentro dessas favelas, né? Sim. Então, e eles acabam não falando absolutamente nada pelo que você falou, eles têm medo, mas o programa, como o doutor Eduardo disse, funciona. Então é só se orientar direitinho e não ter problema nenhum e denunciar essas pessoas. Existe não só o programa, obviamente nós estamos falando dele, mas sobretudo pode procurar o Ministério Público, pode procurar a própria Polícia Civil, o delegado, né? Essas autoridades que estão investidas em poder conduzir essas pessoas para o programa de proteção à vítima e testemunhas. Claro, eu até quero incluir já um assunto sobre o Disque Denúncia, que no estado de São Paulo é um serviço de atendimento telefônico que funciona 24 horas, destinado a mobilizar a sociedade para que identifique e informe atos de criminalidade e violência. Muita gente não usa e desconhece todo esse trabalho que tem, não é? Olha, essa questão do Disque Denúncia, ela foi o primeiro estado a implantar o Disque Denúncia, é bom lembrar, foi o estado do Rio de Janeiro. Foi o estado do Rio de Janeiro? Foi o estado do Rio de Janeiro. São Paulo, ele entrou com o programa de Disque Denúncia no ano 2000. Né, que começou realmente a propagar,
ela tem tem surtido o efeito. Por quê? Porque, na verdade, diferentemente do programa de proteção a vítimas e testemunhas, essa pessoa, ela não precisa revelar o seu nome. Ela não precisa efetivamente ter o envolvimento direto. Basta que ela tenha conhecimento, ligue para 181, que é o Disque Denúncia, faça a sua denúncia, o anonimato é preservado, ou seja, a identidade é preservada, a pessoa pode acompanhar, inclusive, através de uma senha que ela recebe, na hora que ela liga e faz a denúncia, de como é que está aquele procedimento, em que pé estão as investigações, tá? E você tem ainda um departamento, né? Um departamento que vai analisar aquelas informações, aquelas denúncias praticadas. Ela não é simplesmente alguém liga e fala, olha, aconteceu isso. Não, na verdade ela é analisada e, sobretudo, ela é verificada, investigada, né? E se eventualmente for um caso de que procede aquela denúncia, aí sim o poder público, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar vão tomar providências para debelar ou pelo menos para investigar e para apurar aquela denúncia. A abrangência do Disque Denúncia é só aqui no estado de São Paulo? Cada estado trata do seu Disque Denúncia, tá? Então é uma regulamentação feita, uma resolução feita no estado, né? O estado de São Paulo tem uma, o Rio de Janeiro tem outra, enfim, cada estado tem a sua, eu diria que o seu regulamento de como é que funciona o Disque Denúncia, mas ela tem a mesma linha, sempre a mesma linha, ou seja, o Disque Denúncia, ele tem por objetivo manter o anonimato, eu digo, a identidade, preservação da identidade da pessoa. Então, as pessoas podem denunciar, devem denunciar, porque aquela denúncia vai ser investigada, vai ser analisada por um grupo de especialistas e, efetivamente, se ela tiver procedência, as autoridades vão tomar todas as medidas necessárias. Doutor Eduardo, segundo algumas informações, muitas dessas ligações são trotes. E isso pode até prejudicar na investigação, na análise que você mesmo disse, quando a pessoa liga e denuncia. Só que as pessoas não podem esquecer que todas essas ligações, elas são rastreadas, elas são monitoradas, né? Ou seja, não adianta a pessoa passar a mão no telefone e ligar. Por quê? Porque, na verdade, eles identificam ali o telefone que está sendo ligado, né? E a pessoa tem, de alguma forma, ela tem lá uma senha que ela recebe, mas o telefone é monitorado. O telefone, obviamente, ele tem uma bina no organismo que recebe, que identifica o local, da onde partiu aquela ligação. Então, aquelas pessoas que eventualmente pretendem ou passam informações erradas ou informações falseadas, elas estão inclusive cometendo um crime de falsa denúncia, né, de um crime que não ocorreu, né? Então tem que tomar muito cuidado para a pessoa que for denunciar. Ela tem que ter pelo menos a certeza daquela denúncia, né? A veracidade daquela denúncia. Se ela for mentirosa, a pessoa pode responder pelo crime por falsa denúncia, né? E isso, na verdade, está lá previsto no Código Penal. E na central de atendimento, os profissionais que trabalham lá, eles são profissionais de que área? Não, eles são, na verdade, não tem nenhuma relação com a Polícia Civil e nem com a Polícia Militar. Entretanto, algumas pessoas, elas são convocadas pela Secretaria de Segurança Pública para poder acompanhar. Essas pessoas que atendem são profissionais civis que são preparados para receber essa denúncia, são preparados para poder orientar, inclusive, a pessoa que está do outro lado, e a partir disso, essas informações são encaminhadas, essas denúncias são encaminhadas para um departamento que aí sim entra a Polícia Civil, entra a Polícia Militar, entra o Serviço Reservado, ou seja, entra todas as forças de segurança que efetivamente têm a competência de investigar aquela denúncia. E tem
tem aumentado a participação dos cidadãos ligando para o 181? Olha, as pessoas, lógico, elas denunciam, mas infinitamente menor do que o governo espera, né? Porque na verdade as pessoas têm receio de fazer a denúncia, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma denúncia porque ela ouviu dizer, isso é um problema também, né? Eu ouvi dizer que fulano praticou esse tipo de delito, né? Esse ouvir dizer é complicado. O que precisa, na verdade, é a pessoa ter a certeza da denúncia e da informação que está sendo passada. Tá, né? Certo, doutor Eduardo. Então o número do Disque Denúncia é 181 e eu tenho certeza que ficou muito claro que ninguém precisa ter medo de denunciar. O anonimato fica garantido, você acompanha todas as informações, todo o processo ali da denúncia que você fez através de uma senha, é tudo muito tranquilo. Disque Denúncia 181. Só lembrando agora para a gente poder fechar, esse Disque Denúncia também serve para essa questão, até por conta dessa tragédia que aconteceu em Santa Maria. Também esse Disque Denúncia pode ser utilizado para aquelas boates que estão irregulares, sim, que estão praticando crimes dentro dela, ela pode ser denunciada através do 181 também. Tá? Sim, então, sim, é só para lembrar que também essas boates que se encontram irregulares, que colocam em risco as pessoas, elas também podem ser denunciadas pelo 181. Tá certo, doutor Eduardo, muito obrigada. Obrigado, boa semana para você. Bom carnaval, né? Ou seja, pelo menos a continuação do carnaval. O carnaval de fato é amanhã, né? Tá certo. Obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço, viu? Obrigado.